programa Agenda Econômica está de volta. O nosso tema de hoje é a economia da defesa no Brasil e o nosso convidado é o Dr. Rodrigo Fracalossi de Moraes, que é especialista em defesa e segurança e pesquisador do IPEA. Essa opção que o Brasil adotou para a compra dos caças suecos Gripen, qual é a importância dessa estratégia para alavancar a indústria aeronáutica militar e também os seus efeitos para o conjunto da indústria bélica brasileira? Sem dúvida, vai ser um salto tecnológico, né, para as empresas que vão trabalhar nesse projeto e para o setor como um todo. Então, isso desde as empresas que fornecem partes, componentes, passando pelas empresas que montam subsistemas, até a etapa final, que é a integração dos subsistemas. Tem havido, sim, algumas críticas, né, em relação à escolha, principalmente pelo fato de que parte da tecnologia dessa aeronave, ela não é de domínio exclusivo de instituições da Suécia. Ah, não? Não. Há alguns componentes que são feitos fora da Suécia. Em que outros países? Por exemplo, a turbina é feita a partir de uma parceria, que é praticamente um terço do valor de uma aeronave, é feita a partir de uma parceria entre a Volvo e a General Electric. Norte-americana. Então, sim. A General Electric, né? A Volvo é sueca. A Volvo sueca, sim. Mas já tem capitais chineses também, né? Parece. Sim, sim. É diferente do modelo que tem dos outros concorrentes, né? Da França e dos Estados Unidos, que eram aeronaves que eram praticamente toda a cadeia de produção dela, subsistemas, partes, componentes, daquele país, eram produzidos dentro daquele país. Né? Então, algumas críticas nesse sentido, eu penso que em parte são pertinentes, mas ao mesmo tempo é preciso Mas isso poderia prejudicar o projeto na sua meta de alavancar a tecnologia aeronáutica no Brasil? Eu penso que não. Eu penso que não porque o modelo pelo qual especificamente a Embraer trabalha aqui no Brasil é parecido com o modelo com o qual a Saab trabalha, que é um modelo de integração dos subsistemas e trabalhando com fornecedores em outros países. Né? E eu penso também que esse é o modelo mais viável de ser implantado aqui. Né? Hoje tem no mundo basicamente 3 países que têm uma política de autonomia total, industrial militar e tecnológica militar, que é os Estados Unidos, a Rússia e a França. E cada vez mais a China parece que toma esse rumo. Agora, a demanda doméstica nesses países, ela é bem maior do que a que existe aqui no Brasil. Então, ter uma indústria com essas características aqui no Brasil, do meu ponto de vista, não é viável. Então, nesse caso, o modelo da indústria de defesa sueca é mais parecido com o modelo que existe aqui no Brasil. Então, os riscos de fracasso do projeto, eles são diminuídos, no meu entender, a partir dessa opção. Agora, o ministro da Defesa, Celso Amorim, em recente audiência pública aqui no Senado, assegurou que há um ritmo de crescimento dos recursos orçamentários para a defesa, deu os números, né, aproximadamente 18,5 bilhões, né, é um crescimento substancial. Mas se nós compararmos com aqueles investimentos feitos, por exemplo, pelos Estados Unidos, que sozinho investem mais do que a metade do mercado no mundo e supera a soma de todos os outros países em defesa, o Brasil, pelos interesses importantes que tem a defender, pré-sal, por exemplo, talvez devesse investir um pouco mais, ou bem mais. Como é que você pensa sobre isso? Os Estados Unidos hoje, eles respondem por um pouco, isso varia de ano para ano, né? Mas hoje mais ou menos 40% do total mundial. Só ele? Só os Estados Unidos, sozinho, 40% do total mundial. Ou seja, os Estados Unidos 40% e todos os outros países do mundo, incluindo China, Rússia, toda a Europa, toda a América Latina, etc., gastam 60%. Agora, os Estados Unidos, eles têm uma espécie de uma responsabilidade, que em grande parte é auto-atribuída, claro, de zelar por toda a paz, por toda a segurança internacional. Manter todas as linhas de comunicações marítimas funcionando, intervir em conflitos, é um país que tem interesses muito espalhados. A comparação com o Brasil é um pouco complicada, porque o Brasil tem forças armadas realmente voltadas para a defesa.
Agora, se nós observarmos a evolução do orçamento de defesa ao longo dos últimos 10 anos, houve uma melhoria muito significativa, né? Houve um crescimento dos gastos em defesa como um todo, isso em todas as rubricas, pessoal, custeio e investimentos, mas proporcionalmente o aumento em custeio e investimentos foi maior. Uhum. Isso, em grande parte, foi fruto do próprio crescimento econômico do país, né? Ali entre 2003 e 2008, se estendendo até 2010. A economia crescendo, o governo estava arrecadando mais, então tinha mais recursos para alocar para diversas políticas, inclusive para a área de defesa, né? Vamos ouvir agora, doutor Rodrigo, a participação de um xará seu, o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal. É importante registrar que um país de dimensões continentais como o Brasil, a indústria da defesa se torna fundamental, seja para monitorar as nossas fronteiras secas, seja em função do pré-sal. Portanto, investir na indústria de defesa é fundamental, inclusive pelas suas outras aplicações. Por exemplo, o Programa Espacial Brasileiro. O Brasil é um dos poucos países do mundo que reúne algumas características peculiares. Tem o melhor sítio de lançamento, né? Tem o INPE, que pode desenvolver tecnologia de satélites e também deve se associar para o desenvolvimento de tecnologias de veículos lançadores de satélites. Portanto, investir na defesa é fundamental pelos aspectos da segurança, mas é também fundamental pelo aspecto dual desse tipo de empresa, de indústria, que acaba trazendo outras inovações tecnológicas que trazem um benefício muito grande à indústria brasileira em geral. Pois é, tem pacifista que torce o nariz só de falar no termo indústria de defesa, mas o senador está chamando a atenção para as muitas aplicações que podem ter esses investimentos e até seus desdobramentos para o conjunto da sociedade. Como é que você avalia isso? Eu concordo em parte, né? Digamos assim, o principal objetivo de uma indústria de defesa, e isso seja aqui no Brasil, seja em qualquer outro país, ele é dotar as Forças Armadas do país de autonomia. Ou seja, no sentido de que a pesquisa, a produção dos produtos e serviços de defesa sejam realizadas dentro do país. E que não haja, então, nenhuma possibilidade de que o fornecimento de produtos que as Forças Armadas precisam possa ser eventualmente vetado. Essa é a principal dimensão. Existem uma série de externalidades, né, chamadas externalidades decorrentes da pesquisa e da produção na área da defesa, externalidades positivas. Os exemplos que existem são vários, né? Então nós temos uma série de produtos que tiveram origem em pesquisas militares e que depois passaram a ter muitas aplicações civis. Então tem desde a internet, GPS, computador, motor a jato, até produtos mais simples, como alguns tipos de fita adesiva. Mas, ao mesmo tempo, existem produtos que surgiram no meio civil e que depois também foram aplicados à área militar. Por exemplo, motorização de embarcações. Isso foi algo que começou na área civil. Lagartas de carros de combate. Isso surgiu, a primeira vez que foi utilizado foi para a agricultura. E depois alguém viu aquilo ali e percebeu que havia potencial para aplicação na área militar. Então, isso existe de fato, né? Então, há base empírica para esse tipo de externalidade, ou seja, produtos militares que depois trazem benefícios para toda a sociedade. Agora, isso não é uma garantia, a priori, de que isso vai acontecer. Então, do ponto de vista do governo, por exemplo, né, na hora de se alocar recursos públicos, se o objetivo for o desenvolvimento de capacitação na área militar, então é mais racional alocar para a área militar, né? E se for para a área civil, então que se aloque recursos para a área civil. Vamos dar um exemplo aqui, o projeto submarino a propulsão nuclear. O presidente Lula incrementou um investimento importante, a presidenta Dilma deu continuidade, mas quais são as repercussões, os dobramentos da sua realização para o conjunto da sociedade, além da segurança? O submarino nuclear hoje, ele é o produto humano mais complexo que existe, né? Então vamos imaginar, né? Então como colocar pessoas
que devem permanecer durante um período de tempo longo sob a superfície da água, em condições extremas de pressão, com um reator nuclear embutido no submarino, que deve passar por manutenção constante. Então, é um produto muito complexo. Ele tem mais ou menos 900 mil peças. Em comparação, uma aeronave de caça, que já é um produto extremamente complexo, tem 100 mil peças. Né? O submarino nuclear tem 9 vezes mais peças do que uma aeronave de caça. Então, é um projeto caro, né? É uma quantidade de dinheiro bastante grande, mas é fundamental, no meu entender, para a autonomia estratégica do país. Para o tamanho da nossa costa é indispensável. Para o tamanho da nossa costa é indispensável. Então, há algumas externalidades positivas desse projeto. Então, por exemplo, na parte nuclear, pesquisas na área de medicina. Há um tipo de aço muito específico para o submarino, e tem empresas trabalhando com esse tipo de aço, que depois podem vir a ter outras aplicações, não necessariamente diretamente, mas no sentido de que as empresas passam a ter uma capacitação maior do que tinham na área de engenharia de materiais. Um conhecimento, um domínio maior de uma determinada tecnologia de base. Muito bem. Doutor Rodrigo, infelizmente o nosso tempo já acabou. Havia mais perguntas, mas o tempo é o senhor da razão aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Agradecemos também a você aí de casa que nos acompanhou. Se quiser nos mandar sua dica, sua crítica, sua proposta, olha aí o 0800 61 22 11, ou se quiser baixar e copiar este ou outros programas da TV Senado, está aí na sua telinha, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.